Na África, costuma-se dizer que dentro da pessoa tem a pessoa da pessoa. E é através dessas pessoas que nos habitam que a gente vai se conhecer melhor. E só podemos fazer isso quando entramos em contato com o outro. Quando você entra em contato com o outro, as várias pessoas que te habitam aparecem. E aí você pode se conhecer melhor. Essas oficinas elas têm a ver com o encontro, com a partilha, né, com troca, com crescer junto, com desenvolver aptidões também, por se conhecer melhor e principalmente essa questão de se relacionar com o outro, né, de buscar no outro. Tem uma coisa uma imagem muito forte que o professor Tiki dizia, que toda a raiva, toda a ignorância, toda exclusão vem do desconhecimento do outro. Porque se você olhar bem nos olhos do outro, o que você vai ver? O seu reflexo. Então você vai perceber que aquilo que te aproxima é muito maior do que aquilo que te afasta. Meu nome é Dudu Melo, eu sou artista, trabalho com artes cênicas, teatro, cinema e sou de Minas Gerais, nascido em Lavras, hoje morando em Belo Horizonte. Eu me inscrevi nessa oficina porque eu acho que a memória, o passado, a história é fundamental. A gente vai ter uma vida melhor, um país melhor se a gente conhecer o nosso passado e se a gente conhecer a nossa história pessoal, né? E enquanto artista, eu trabalho numa pesquisa de memórias também, de entender a minha origem, a minha família, e é isso que eu levo para o palco. Eu me chamo Samanta Moreira Magalhães, eu sou de Resende Costa, eu sou atriz e arte educadora. Eu sou apaixonada pelas muitas histórias e uma das minhas profissões também é de celebrante. E me atravessa muito poder partir desse ponto de onde você vem, qual é a sua história, o que você carrega dessas marcas. E eu vi nessa oficina uma possibilidade de construção sobre isso. E o que eu encontrei aqui foi muito importante, porque dialoga com tudo que eu penso, com essa busca, e de como, quando você conta uma história, ou que te aconteceu, ou um atravessamento, aquilo não fica só com você. E aí é importante ver esse potencial em grupo daquela história abraçar outras pessoas. E eu tenho para mim, não só do ponto de vista das celebrações, mas também dos encontros, assim, de como a gente se faz diante do outro, diante dessas histórias, e o quanto a gente se avoluma também. Marte significa Mars, né? É o deus da guerra, né? Marte, e guerreiro, orador. E Monse é uma homenagem que meu pai fez para um amigo dele. Meu pai serviu o exército, eu perdi meu pai com 9 anos, eu tinha 9 anos. Meu pai, o sonho dele era eu servir o exército, mas eu sempre tive vontade de fazer teatro. E aí o Monse, depois que eu cresci, eu perguntei, mãe, de onde que veio esse Monse? Ah, seu pai fez uma homenagem a um coronel lá, mas ninguém sabe. Aí eu fui procurar na internet Monse, não acha. Então aí o máximo que eu consegui é o código Morse. E aí pra mim virou um código, né, daquela comunicação telegráfica. Bavuso é do meu pai, é italiano. Eu sempre tive vontade de ser chamado de Bavuso, porque meu tio, meu pai se comunicava, Bavuso para aqui, Bavuso para ali. E na escola era Marcos, então tinha muitos Marcos na sala. Era Marquinho, Marquito, qual Marco a gente está falando? Então eu ficava meio perdido. E Ribeiro também é do meu pai, não peguei da minha mãe, que é Costa, que também é do meu avô, por parte de mãe, né? Negros, meu pai era branco. E o Bavuso, no quartel, né, e quando eles escolhem o nome de guerra, eles pegam o que vai ser para bullying, que vai ser sacaneado ali. E aí eles acharam que o Bavuso eu não iria gostar.
Então, quando eles falaram o meu nome assim, aí tinha que falar o número, eu falei com muita vontade, né? Respondi, Bavuso, aí pronto, aí virou também um sinônimo de brincadeira, de jogo, e eu gostava muito. E o Ribeiro é riacho, né? É o curso do rio. Eu tenho um nome composto. Algumas pessoas me chamam de Isis e outras pessoas me chamam de Bey. Mas nunca ninguém me chama de Isis Bey. E já me chegaram assim e perguntaram, mas afinal você é a Isis ou você é a Bey? E né, eu sou as duas, mas em lugares diferentes me chamam de Isis e outros de Bey. Isis é a deusa, né, do amor do Egito. E Bey é uma história muito estranha, é B-E-Y, que tem um sobrenome, Bey, mas é meu nome mesmo. Meu pai é espiritualista, né? E ele acredita nos raios, que cada dia é regido por um raio. E eu nasci numa quarta-feira, que é o raio branco do Serapis Bey, que é um mestre ascensionado. E aí ele queria colocar o meu nome em homenagem a esse mestre, mas Serapis Bey, para um nome feminino, ele pensou em Serapina Bey. Aí minha irmã, que já tinha 5 anos de idade, mais velha, né? Falou, não, pai, esse nome não vamos dar para ela, vai ser horrível. Sabedoria das crianças. Aí ele falou, então qual nome você acha que a gente pode dar? Aí ela falou Isis. E aí ele colocou o Bey em homenagem ao Serapis, né? Eu sou Lília Amaral, eu sou aqui de Belo Horizonte, eu sou psicóloga e sou atriz palhaça. Eu costumo brincar que eu sou psicolhaça, porque são duas profissões que são diferentes, mas que se encontram, acabam se encontrando. A descrição dela, né, quando traz que vai trabalhar as histórias em função das artes cênicas, me chamou muita atenção isso, assim, inclusive por esses dois ofícios, né, assim, que os dois são atravessados por contação de história, por ouvir as histórias dos pacientes. O palhaço está sempre atravessando as histórias de quem que ele encontra, né? A gente costuma falar desse encontro que transforma. Às vezes você está na rua, ou no hospital, ou em algum outro espaço público, e aí você tromba com o palhaço, e essa história ela é modificada. A minha palhaça chama Brigitte Guardot, exatamente porque ela guarda as histórias. Então, todo esse tema, sendo uma mulher negra, né, a cultura griot me interessa, essa busca por outras referências da nossa ancestralidade. Então, tudo esse combo me fez nem pensar muito, fazer a inscrição, mandar e vir, assim. E essa volta para as aulas, né, assim, porque a gente ficou na pandemia. Acho que a última oficina que eu fiz foi antes da pandemia. Então, assim, tem uma alegria de estar de pé no chão, de roupa de aula, fazendo as atividades de novo. Fica agora todo mundo de olhos fechados, menos a pessoa que faz, tá? E vocês vão fazer o som que vocês quiserem, associado ao movimento. Não é mais sobre a dissobor, só que todo mundo está de olho fechado. Aí vocês vão ouvir esse som que a pessoa vai fazer, sei lá, eu vou fazer catapum, catapum, sei lá, várias vezes. E vou fazer um movimento. Vocês vão ouvir de olho fechado. Na terceira vez, vocês vão fazer esse movimento, que vocês imaginam que é. Quando eu bater o tamborzinho, todo mundo abre o olho, continua todo mundo fazendo, quem fez e quem não fez, tá? E aí a gente fica percebendo o que está acontecendo. Piriri pom pom, piriri pom pom. 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 Continua. Piriri pom pom, piriri pom pom. Continua. Piriri pom pom, piriri pom pom. Continua a fazer e a dor. Piriri pom pom, piriri pom pom. 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 Gabriel, e você? Eliane, tudo bem? Tudo bem.
Como é que você se chama? Digo, Gabriel. tudo bem? Tudo bem. Beleza. Como você se chama? Marcos. E você? Isso, tudo bem? Tudo bem. Isso. Meu nome é Marcos Mateus da Silva. O meu nome, Marcos Mateus, de origem bíblica. E o da Silva é o sobrenome de família que eu fiquei sabendo hoje, que tem uma história que Silva, os Silvas do Brasil eram pessoas do interior e os Costas, de pessoas que ficavam mais na costa, mais próximo ao oceano. Fiquei sabendo dessa história hoje. Eu sou formado também em Ciências Sociais e na área artística eu trabalho primeiro, na ordem cronológica, eu primeiro vim pela música, depois comecei a trabalhar com música e teatro, agora eu trabalho com música, teatro e audiovisual. Eu acho que o principal fator, foi a questão do griot. Quando eu vi lá, talvez essa palavra me chamou a atenção ali quando eu vi o chamamento para a oficina. Então, aí quando eu vi essa coisa do griot, da griotagem, eu sei um pouco dessa referência, né? Esses griots, guardiões dos saberes, das histórias de um povo, de uma cidade, ou, né, que vem dessa matriz africana. Então foi isso que me chamou a atenção, assim, totalmente, para vir buscar e ver o que ia ser, que trocas eu ia conseguir estabelecer aqui, o que eu ia levar daqui, o que eu posso também deixar aqui da minha experiência, da minha vivência. O griot é uma figura originária do antigo Império Mandingue na África Ocidental. O griot, ele é o mestre da palavra. E o cotidiano de um griot é constituído pela promoção de encontros. E esses encontros são motivados por razões diversas, como solução de problemas individuais, aconselhamento de família, participação em batismos, casamentos, funerais ou até festas coletivas. Porque, na verdade, o griot, ele não é só um artista, um ator, um cantor, um bailarino, um músico, mas ele também é a principal fonte de armazenamento e transmissão de contos iniciáticos, anedotas, provérbios, através dos quais o africano de qualquer idade aprende sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. E esses elementos da tradição oral são a verdadeira escola dessa África Ocidental, né? E o griot, o seu mestre principal. Toda a educação, a história, e também a genealogia das famílias se dava através da oralidade, pela voz e pela presença do griot. A primeira vez que eu tive contato com o Sotigui foi através do festival Porto Alegre em Cena. Eu fui convidado para assistir a peça Le Costume, do Peter Brook, e fui lá para Porto Alegre assistir e dei de cara com o Sotigui Kouyaté abrindo a peça Le Costume e fiquei fascinado pela maneira como ele se comunicava com a plateia. Não sabia quem ele era ainda, não sabia nem o que era um griot. Tempos depois, tirei uma fotozinha com ele, de tiete, aquela coisa toda. Tempos depois, teve uma oficina no Rio de Janeiro durante a temporada do Hamlet, do Peter Brook. E eu fiz essa oficina, vi o Hamlet várias vezes e ali conheci o Sotigui melhor. Fiz os exercícios, entrei em contato com ele e fiquei fascinado. Falei, meu Deus do céu, é alguma coisa de muito especial na minha vida. É uma porta que está se abrindo para mim e eu aceitei isso e falei, bom, eu quero continuar. Então a gente conseguiu organizar um novo curso com ele, uma nova oficina no ano seguinte, mais detida sobre a questão da palavra, da oralidade, e isso aconteceu na Unirio. Durante 10 dias, vários artistas, atores e estudantes fizeram essas oficinas com ele, e eu participei, organizei também, e aí houve o convite para ir para a África com ele. E eu fui com outros brasileiros para Burkina Faso e Mali, conhecer mais de perto a tradição do griot, as famílias africanas, toda essa cultura, a contação de história, essa filosofia riquíssima, né? E aí, quando eu voltei de lá, eu falei, Sotigui, eu queria fazer uma tese sobre você. Você me autoriza? Ele falou, claro, me deu um papel lá e tudo mais. E eu fiz o concurso para a Unirio, doutorado, passei, e aí eu não parei mais, né? Esse tempo todo eu tenho trabalhado nas minhas aulas, nos meus espetáculos como ator, muito pensando e influenciado muito proximamente através de todo esse conhecimento, toda essa arte
que eu recebi dele, né? E é claro que você pega isso e vai desenvolvendo da sua maneira também. Mas é um encontro de vida, é um encontro fundamental na minha vida. A África é imensa, você não pode falar a África, né? Porque tem a África Ocidental, tem a África Austral, então, e dentro de cada parte da África você tem um universo de línguas e etnias. Né? E então assim, essa parte da África a qual ele pertencia, ou pertence, porque para mim ele continua vivo, que é Mali, Burkina, ela é oriunda do antigo Império Mandengue. Foram 4 grandes impérios, né, naquela época. E esse Império Mandengue é da onde saiu toda essa história do griot, o Sundiata Keita, a lenda, né, as histórias ligadas à criação a origem do griot. O griot ele é um personagem, uma figura que ele veio para ser o, digamos assim, o contador do Sundiata Keita, dos Keita, né, que eram os nobres. O griot. Não. O mestre, né? Aquela noção do mestre. Porque ele tem uma função muito múltipla, né, o griot. Até hoje, os griots continuam existindo na África e na França muitos, porque muitos moram lá, o Sontini mesmo morou muito tempo. E o griot é um termo que, na verdade, o termo africano é djeli, que quer dizer sangue, que é o sangue que corre nas veias da sociedade, né? Que é a tradição oral, as histórias, a ancestralidade, né? Sobadi Sobo Caliço. Sobadi Sobo Caliço. Tá. O que é isso? Bom, isso é um vocábulo malinquê que tem a ver com a coisa do cavalo que salta, mas não tem uma tradução muito... o soba de sobô, a pessoa vai fazer soba de sobô. Todos nós vamos fazer soba de sobô associado a um movimento, tá? E o grupo todo, quando a pessoa acaba de falar soba de sobô com esse movimento, o grupo todo imediatamente responde o mesmo movimento falando caliço, tá? Direitinho, tá? E vamos ver o bicho que sai. Eu vou começar, tá? Eu vou fazer soba de sobô e vocês vão ter que fazer caliço, percebendo esse movimento e fazendo esse caliço no movimento que eu fiz no soba de sobô. Compreendeu? Uhum. Então vamos lá, vamos começar. Soba de sobô! Caliço! Ok. Soba de sobô! Caliço! Soba de sobô! Caliço! Soba de sobô! Caliço! Então isso é uma coisa que ele falava sempre, né? Absorver o que o outro pode te dar, a troca, não só receber, mas dar também. Então os exercícios que a gente faz, as histórias que a gente conta, eles são a possibilidade de conhecer coisas que você não conhece, né? Aquele que sabe que não sabe, saberá. Outra coisa que ele dizia. Então a gente acaba ampliando o nosso escopo de visão, o nosso olhar. A gente acaba ampliando o afeto e as pessoas vão percebendo que muitas coisas são muito próximas e que acontecem também com elas. E outras, surpreendentemente, não, mas ao mesmo tempo são coisas que fazem você sair do seu mundinho, né? Daquela coisa da bolha. Então a oficina, eu acho que principalmente é isso. Claro, também desenvolver a aptidão de contar história, exercícios de percepção, de escuta, e muitas outras coisas, porque a oficina não é só para artista, ela é aberta para qualquer um, né? Todos podemos ser artistas ou não, mas ali isso não é o mais importante. O mais importante é a conexão, fazer conexão com o outro e descobrir coisas que talvez você não soubesse que também estariam dentro de você. Você vai começar a ler uma história aqui, essa está fechada, você está lendo a história, está ainda criando uma história com essa mão. E aí eu passo para essa, você tem que começar essa. Aí eu falo, você volta para essa. São 2 histórias ao mesmo tempo. Que a gente vai inventar. Vocês vão inventar, tá? Então dupla. Pode até trocar de dupla para não ficar viciado aí. Quem já fez? Isso, ótimo. Tá? Então, vê quem começa. É bom ter mais distância para vocês não se atrapalharem ouvindo a história do outro. Menino, a dona Josefa comprou meia dúzia de livros no sebo da dona Graziella. E, chegando em casa, ela viu que a dona Graziella deu um golpe nela. Ela só tinha 5,5 livros.
Doralice nunca tinha lavado roupa para fora. Foi a primeira vez que ela levou roupa para o rio para lavar. Quando as lavadeiras começaram a cantar, Doralice se encantou pela cantoria das lavadeiras. Eu procuro trabalhar muito a identidade de cada um. Então a gente trabalha com o nome, a origem do nome, o que significa, o que você conhece desse nome, né? O que você sabe sobre ele, o que você não sabe dele. Então essa característica é importante. Alguns exercícios também têm a ver com a questão, por exemplo, de escolhas. Eu paro, não paro, eu saio da inércia, né? Exercícios que a pessoa tem que segurar a sua ansiedade, né? Outro que eu faço muito é contar até 20. Um grupo todo contar até 20, 100 ou mais, sem estar combinado quem vai falar que número, mas em ordem crescente. Então o que acontece é que duas pessoas não podem falar ao mesmo tempo. Se falarem, a gente volta para o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nunca vi praticamente É muito raro. Não é que não possa acontecer. E é um exercício que o Sotigui falava estúpido, né? Exercício que é bobinho, mas ele demora horas, porque as pessoas ansiosas querem resolver logo, aí falam ao mesmo tempo. E a ideia é que a gente conjuntamente consiga ir de 1 a 20. O que a gente busca é a qualidade daquele momento, qualidade do momento presente, para poder cumprir essa tarefa, resolver esse problema. Outros exercícios têm a ver com digamos assim, confiança, ser conduzido, conduzir, então fecha os olhos. A gente precisa de duplas, mas eu acho que vocês dois com pessoas que não tenham deficiência visual. Vocês vão entender por quê, para guiar, mas também vai ser interessante o contrário. Então é um carro e motorista. Então eu vou explicar. O carro, ele coloca as duas mãos na frente, assim, isso, assim, né? Isso. E o motorista, ele guia. Eu vou mostrar aqui com o Dudu. Ele guia da seguinte forma. Se eu toco aqui nas costas, ele anda para frente. Se eu tiro, ele para na hora. O freio é o contrário. Se eu quero que ele vire, joga certo. Quero que ele vire mais. Quero que ele ande para frente. Eu quero que ele freie. Já tirei a mão. Aí eu quero que ele venha para a direita. Que vocês ganhem mais confiança nos seus carros, sempre com calma, sem pressa, vocês podem ousar um pouco mais, né? Um pouco mais de velocidade, mas isso depende da conexão que vocês estabelecerem aí, da confiança mútua que vai acontecer, das respostas. Não falem nada para o carro, é tudo toque. Não segurem também. Eu toco, ele anda para frente. Eu quero que ele vire. Se eu quero que ele pare, eu tiro a mão. O toque no meio das costas é importante para ele andar, sempre. Se eu quero jogar seta, eu jogo para a direita ou para a esquerda, eu dou um tapinha no ombro. Se é para... Fecha o olho, não é para abrir o olho. Confia no colega. Outros exercícios têm a ver com sensibilidade sutil. Por exemplo, uma pessoa atrás da outra, a de trás faz um movimento associado a uma fala e a da frente, sem ver, depois que ela acaba de falar, tem que procurar fazer imediatamente. E a gente vê o que deu de semelhante, diferente, complementar. Depois elas se viram de frente e falam o que elas acabaram de falar, sem combinar. E é interessante, a gente vê exatamente isso, o que é similar, o que não, mas tudo é rico. Esse lugar está repleto de pessoas. Esse lugar está repleto de pessoas. Ok, de frente um para o outro, agora eu vou bater. Esse lugar está repleto de pessoas.
Ok. Outra dupla. Energizar para materializar os sonhos. Energizar para materializar os sonhos. Virou de frente. Energizar para materializar os sonhos. Ai, acordei cedo com sono. Ai, acordei cedo, tô com sono. Virou de frente. Ai, acordei cedo, tô com sono. Ok, essa virada agora. Lute como uma professora. Lute como uma professora. Isso, agora 1, 2, 3 e... Lute como uma professora. Não existe uma maneira correta de fazer o exercício. É tudo experiência, é tudo conhecimento, é tudo aventura, né? Então, essas oficinas, elas trabalham muito com essa questão de uma aventura mesmo, né? E isso, não existe eu estou errado, eu estou certo. Às vezes eu me enrolo, trabalho com bambu, né? Que é passar o bambu de uma maneira que aquilo não seja premeditado, mas quando eu passo como se o bambu tivesse vida própria e ele vai para o outro. Depois a gente trabalha também com jogar o bambu e contar história. Bom, é o seguinte, o bambu, a gente vai trabalhar com ele vai trafegar pela sala. A ideia é de que os bambus tenham vida própria. Que quando a gente passa por alguém, eu vou aos poucos botando bambu, no começo um só, depois vou ter vários. Acho que nunca ele fica muito tempo com ninguém. Então quando eu passo por alguém, em vez de eu fazer isso, ou a pessoa pegar, é como se eu estivesse passando e de alguma maneira, eu estou passando por ela, o bambu vai para ela, né? Não, assim, aí, né? Descobrir como tentar fazer com que não seja uma coisa premeditada de entregar e pegar, simplesmente fluir. Aí a gente vai seguir, depois a gente vai trabalhar com os bambus. Guinarô disse, não, pode ficar tranquilo, eu vou chamar uma ajudinha para você. E aí vieram 10.000 guinés com seus dentes trincando de fome pela semente, pela planta que viria, e eles fizeram a semeadura. Os guinés semearam o dia todo e cresceu um enorme campo de trigo. Trigo para mais de hectare. E então, Sabunimá pensou, agora é época de chuva. Sabunimá pensou, daqui a pouco é hora de colher esse trigo. Mas antes eu vou chamar aqui o meu filho para cuidar desse campo de trigos enquanto eu vou em casa. Warawara das. Warawara, em Bambará ou Malinquê, que são línguas muito próximas, quer dizer somos os leões. Warawara. E das, nós amassamos os leões. Que era uma coisa tribal, né, de aldeia, que os homens falavam warawara e as mulheres falavam das. Amassamos vocês. 3 para trás, warawara das, warawara das, warawara das, e 3 para frente. São 9 no total. E o ideal é que a gente se olhe, que a gente faça esse warawara olhando o máximo de pessoas que a gente conseguir na roda. Warawara das! 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 Warawara das!
Bom, o que me agregou aqui hoje foi ouvir as histórias, entrar na ancestralidade assim de cada indivíduo e ver como as histórias elas também se cruzam, né? E o porquê de certas histórias serem afetadas, sendo explicadas através de outras histórias. E os exercícios, está aqui a questão da prática do corpo, né? de trazer essa atenção, essa inteligência corporal, a escuta. Tudo, para mim, tudo foi muito rico, né? Estou pontuando essas coisas, mas desde o processo da inscrição, a assistir o documentário, a ler os textos, estar aqui hoje, tudo foi só enriquecedor. Na oficina, eu acho que primeiro esse encontro diverso e plural, que é para uma escutadeira e uma escrevinhadeira, é um material mais rico que se possa ver, um encontro com pessoas improváveis, em que eu talvez não trombaria esse mesmo grupo em outro lugar. O Sotigui, que foi assim um presente, nunca imaginei, e foi talvez o maior de todos os presentes que a oficina entregou, que eu acho que é o da sensibilidade, sabe? Da sensibilidade, da possibilidade de se abrir para o inesperado, sem expectativa, só de sentir. Acho que a oficina trouxe isso, assim, uma volta ao mundo, me dispor ao outro, a ser atravessado por todos esses afetos e lançar meus afetos também para atravessar o outro, mas de voltar para mim depois disso tudo, tão mais rica, mais profunda, mais revirada. Acho que foi isso. Acho que foi um grupo que muito eclético e com tanto eclético com relação à idade, né? Tinha adolescentes e eu que sou quase um 61, caminhando para os 60. E houve troca e respeito e escuta, que é muito importante, né? Que hoje a gente tem muita dificuldade de escuta das pessoas, todo mundo quer falar e ter razão, e aqui a gente exercitou a escuta. Esse exercício da escuta e da fala do outro, da experiência do outro que a gente pode carregar conosco agora, né? Aumenta a nossa bagagem intelectual, de sensibilidade, de percepção de mundo. Acho que foi um grande barato ter feito essa oficina. As pessoas, né, assim, porque é quem a gente encontra quando traz a história, né? Eu fui embora ontem pensando assim, como que é impossível dizer do nome sem dizer da sua origem, né? Nunca tinha pensado nisso, assim, que quando a gente fala por que eu me chamo Lília, eu tenho que pensar nos meus pais e automaticamente eu penso nos meus avós e penso talvez no que eles estavam pensando quando escolheu esse nome e não outro. E quando a gente escuta a história das outras pessoas, né? Teve um colega que falou, eu contei aqui coisas que eu nunca contei para os meus amigos mais próximos, né? Talvez ele nunca tenha falado sobre o próprio nome, né? Então isso me atravessou muito, assim, talvez seja isso o que mais me atravessa na vida, e aí vir aqui e encontrar isso, né? E pessoas muito entregues, né? Assim, dispostas. A gente, por ser em Belo Horizonte, que é a nossa cidade, as pessoas, eu não conheci ninguém, e acho que as pessoas também não se conhecem tanto, alguns sim, outros não. Mas está todo mundo entregue, né? Assim, todo mundo contou a história e está no jogo e se conectou. Isso para mim é muito importante, assim, e muito rico e é o que tem faltado, né? Assim, então, se a gente leva isso para o teatro, mas a gente leva, o Isaac fala isso várias vezes, né? Isso serve para o teatro, isso serve enquanto atividade, mas isso serve para qualquer coisa na vida. Então, isso para mim foi está sendo bem bonito estar aqui, assim. O que eu deixei aqui, eu acho que eu deixei um pouco da minha história, e eu deixando um pouco da minha história, eu acho que eu deixo também um pouco da história. Fiquei um pouco emocionado. Eu deixando um pouco da minha história, eu também deixo um pouco da história de todos aqueles que me acompanham, dos que vieram antes e para os que vão vir depois.
Eu acho que, até onde eu sei das histórias dos griots, talvez isso seja onde eu consegui, eu acho que colocar meu grãozinho, contribuir um pouco para isso e ser tocado também por isso. Assim. Acho que é isso. Eu tive um start, um estalo assim, muito grande aqui, que é algo que eu vivo dizendo, que é para a gente olhar essa rotina, esse dia a dia, essa coisa que, né, Manuel Barros diria, essas desimportâncias da vida. E aqui, partindo de algo muito menor, assim, eu pude ver o quanto isso cresce, como a gente partiu da perspectiva de um nome. Eu pude fazer um caminho, assim, com essas histórias, com esses nomes. Então, para mim, isso ficou muito forte. E foi um chão mesmo, um resgate com a história, de ter podido olhar também para a minha história. Eu que estou sempre olhando para a história dos outros, claro que eu nunca vou sozinha. Essas histórias me atravessam, eu levo as minhas. Eu acho que, como o Sotigui também falava, a gente tem aqui dentro, né? Então, talvez por isso seja tão fácil e é tão firme a gente estar nesse chão que pisa, conhecê-lo e ser atravessados pelos muitos afetos. Isso para mim foi um ponto muito forte aqui, condução pelos afetos. Quando eu estou sozinha, eu estou uma gota, mas com essas histórias eu sou um rio e eu vou desaguando em um mar que eu levo todo mundo comigo e não é minha, não é sua. E o mais importante para mim na oficina é renovar, reconciliar com o fazer teatral, que eu acredito, e a condução do Isaac Bernard, ele sempre me traz de novo para aquele lugar que eu sempre busco, que eu sempre almejo. De não ir na velocidade das coisas, de não comungar desse fazer consumista, capitalista, que às vezes na escola, né, o sistema educacional vai nos colocando. E fortalecer essa convicção de que a gente precisa dar tempo ao tempo e que as coisas se constroem através das relações, através da escuta. E nessa oficina ele frisou bastante sobre a não intencionalidade que estão presentes nos contos, mas também na ação. E também dessa escuta dele, de trazer também a gente, as pessoas que estão aprendendo, de contribuir com aquilo que sabe, desde o aquecimento, através das suas histórias. Então eu quero retomar, eu quero levar isso por onde eu vou, essa proposta que eu sempre achei muito interessante, que eu gosto e que é o motivo pelo qual eu voltei. Eu aprendo muito com essas oficinas, aprendo a melhorar, eu acho, a melhorar a minha escuta, a ser cada vez mais flexível, a ganhar muita referência que eu não tinha, né? Eu saio sempre muito nutrido da diversidade, da cultura local, das características. Então, para mim, sempre é uma coisa que eu levo no coração. E eu acho que para nós, para o nosso grupo, para toda a equipe do Cora, é a consciência de como o teatro é poderoso, como o teatro tem o poder de transformar, tem o poder de iluminar, né? Na África não se diz eu vou ao teatro, diz eu vou clarear o meu olhar, né? Eu vou clarear minha visão, vou iluminar. Isso é mais importante do que qualquer coisa. E teatro lá em Ogolon não quer dizer teatro, quer dizer conhecer-se. O nome teatro quer dizer se conhecer, né? Então, assim, eu acho que isso tudo tem a ver com esse projeto. A gente também está se conhecendo como equipe e a gente está se dando muito bem, cada um cumprindo muito bem as suas funções e a gente com muita alegria, muita leveza, sabe? É um projeto que não tem peso, não tem um peso, tem um trabalho, mas é um trabalho que a gente sai feliz, todos nós. Eu vejo isso em você que está fazendo o documentário, Lira, e vejo na equipe toda, em todas as pessoas envolvidas, na Raquel, no Léo, no El, no Caverninha, no Rafael, na Clarissa, quer dizer, todo mundo que está envolvido, né, e as pessoas que a gente conhece. A gente vai conhecendo os técnicos dos lugares, as pessoas que nos recebem, e a gente vai
vai se conectando com o Brasil, né? É um presente só, eu nem sei, eu quero muito fazer isso. Se eu pudesse fazer só isso, eu já estava feliz na vida, porque cada viagem dessa é uma descoberta, você amplia tudo, né? Então, eu estou achando que a gente está conseguindo se conectar. Por exemplo, Berlândia aconteceu uma coisa muito linda, né? Um menino, um jovem, escreveu para Raquel, dizendo que ele nunca tinha ido ao teatro, não fazia questão de ir, nem gostava, mas quando ele viu Cora, alguma coisa mudou dentro dele. Ele começou a querer conhecer mais a obra dela, gostou de ir ao teatro, né? E queria estar conectado com a cultura a partir de agora, e que ele ia comprar os livros, e que ele queria agradecer porque ele saiu dali de alguma maneira outra pessoa. Poxa, isso pra gente é o que a gente quer, tocar as pessoas, né? Não é fazer cabeça de ninguém, né? A gente quer tocar, fazer com que as pessoas abram o coração e sejam sensíveis ao mundo e às pessoas que as cercam.